Olá, meus queridos. Esta é a quinta aula dos estudos em família da Escola Bíblica Dominical. Nosso tema é Tudo em Família. São estudos bíblicos da revista Didaquê. E hoje falaremos um pouquinho sobre a família de Jacó. Quais os problemas familiares e as bênçãos de Deus sobre a família de Jacó? Quais as falhas e acertos da família de Jacó que podemos aprender e colocar em prática em nossas famílias ainda hoje? E é um fato, queridos, para falarmos sobre a família de Jacó, nós precisamos conhecer quem era Jacó, de que família ele era, qual a sua origem. E ao ler a Bíblia no capítulo 25 até o capítulo 50 do livro de Gênesis, você vai ficar conhecendo, vai conhecer a história da família de Jacó. Você vai aprender logo no capítulo 25 que Jacó era irmão de Esaú. Eles eram filhos o filho da promessa. E quem era o filho de promessa? Isaque. Então eles eram netos de Abraão. E a palavra nos ensina que Esaú nasceu primeiro, portanto ele era o primogênito. E o primogênito, ele tinha o direito à bênção do pai. E Jacó nasceu, diz a palavra, segurando o calcanhar de seu irmão no ventre de sua mãe, Rebeca. E eles, diz a palavra, que eles já lutavam entre si. E a sua mãe, incomodada com isso, consultou a Deus sobre essa situação. E no capítulo 25, verso 23, você vê que o Senhor respondeu para Rebeca: olha, há duas nações no teu ventre, dois povos, nascidos de ti, se dividirão, e um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. E assim cresceram aqueles dois meninos. E Esaú tornou-se um homem feito, um jovem, um perito caçador. Ele era homem do campo. E Jacó era um homem pacato, e habitava em tendas. Por certo, era um jovem dócil, mais caseiro. E a Bíblia nos fala que Isaque amava mais a Esaú do que Jacó, porque Esaú era um caçador e ele gostava de saborear as suas caças. Rebeca, diz a palavra, porém amava mais a Jacó. Aí nós já vemos um problema entre família, a observação dos pais, cada um amando um filho de uma forma diferente, dando uma preferência para o outro. E isso traz dificuldade na nossa vida, no nosso relacionamento, na vida dos nossos filhos. Mas a palavra diz que certo dia, quando Jacó tinha preparado ali um cozido de lentilhas, e por certo estava saboroso, cheiroso, diz que Esaú veio do campo. E na nossa linguagem diz: olha, eu estou morrendo de fome. E ele veio e pediu a Jacó, dizendo assim: olha, deixe-me comer desse seu cozido, pois eu estou aqui esmorecido de fome. E o fato é que Jacó tirou proveito dessa situação. Jacó disse assim: olha, então vende-me o direito de sua primogenitura. E respondeu Esaú: olha, o que me adianta eu estar aqui morrendo de fome, de que me aproveita o direito de primogenitura? E ali diz a palavra que Esaú jurou a Jacó e vendeu o direito de sua primogenitura por um prato de lentilha. E a palavra diz, você lendo o texto vai dizer: Esaú comeu, bebeu, levantou e saiu dali, desprezando assim o seu direito de primogenitura. E no capítulo 27, nós vamos ver então que quando Isaque já estava velho e seus olhos não podiam ver, por certo ele deve ter tido um problema de catarata e perdeu a visão. Então, Isaque chama o seu filho mais velho, Esaú, e pediu para ele: olha, vai caçar e caça, e dessa sua caça faz uma comida saborosa para que eu possa apreciar. E após eu comer esse seu guisado, eu lhe darei a bênção da primogenitura.
E quando saiu Esaú para o campo, apanhar a caça e trazê-la a seu pai, diz o texto que sua mãe, Rebeca, ouviu a conversa e chamou então Jacó, o seu filho, e ordenou que ele fosse até o rebanho e pegasse ali 2 cabritos. E ela fez uma comida saborosa, como Isaque apreciava, e vestiu a roupa de Esaú em Jacó, e com a pele, do cabrito cobriu-lhe as mãos de Jacó e a lisura no pescoço. E Jacó questionou isso, que estava errado. Mas ela disse, olha, se houver alguma maldição, que caia sobre mim essa maldição, e não sobre você. Então nós vemos aí a mãe levando o filho a mentir para o pai. Então Jacó foi, e pegou lá o seu guisado, foi a seu pai e disse, meu pai. E ele respondeu, quem és tu, meu filho? No verso 19, ele diz, olha, respondeu Jacó a seu pai, eu sou Esaú, o teu primogênito, e fiz o que me ordenaste. Então levanta-te agora, senta-se para comer a minha caça, para que o Senhor possa me abençoar. Isaque ficou desconfiado e disse ao seu filho, como é isso? Como pudeste achar caça depressa, meu filho? E ele respondeu, o Senhor, o teu Deus, mandou ao meu encontro. Aí nós vemos outra situação, uma mentira leva a outra mentira, Isaque então pediu ao seu filho, olha, desconfiado ainda, disse, olha, chegue mais perto, para que eu te apalpe e veja se verdadeiramente você é Esaú ou não. E Jacó chegou perto do pai, e ele apalpou, e ele disse, olha, a voz é de Jacó, porém as mãos e o cheiro é de Esaú. E ele não reconheceu, porque as mãos com efeito estavam peludas, como a de seu irmão Esaú, e abençoou ali, então, o filho. Mais tarde, quando Esaú trouxe o guisado para seu pai e pediu a bênção, Isaque perguntou, quem és tu? Ele disse, sou Esaú, teu filho, o primogênito. Respondeu. E diz a palavra que Isaque se estremeceu de emoção. Eu imagino aquele pai como sentiu naquele momento que foi enganado por seu filho. E ele disse, quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi tudo, e antes que você viesse eu abençoei, e ele será o abençoado. Ele diz, vê teu irmão astuciosamente aqui e tomou a tua bênção. E ele diz, olha, mas tem uma segunda bênção para mim? E o pai disse, não, só tem essa única bênção. E assim passou, e Esaú então passou a odiar seu irmão Jacó por causa da bênção com que seu pai tinha abençoado, e disse consigo, olha, virá os dias de luto em que meu pai morrer, então eu matarei Jacó, o meu irmão. E essas palavras chegaram ao filho de Rebeca, sua mãe. E ela então mandou chamar Jacó e disse, seu irmão se consola contigo a teu respeito, resolveram matar você, Jacó. Agora, pois, meu filho, ouve que eu te digo, vai para a casa de Labão, meu irmão em Harã, e fica lá alguns tempos, até que passe o furor de seu irmão, e cesse o seu rancor contra ti, e esqueça o que fizeste. E assim Jacó, então, recebeu a bênção de seu pai, e foi para Padã-Arã, a casa de Betuel, pai da sua mãe. E disse ainda seu pai, olha, vai lá e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmã da sua mãe. E essa era a mesma história de Isaque, porque quando Abraão foi procurar uma esposa para Isaque, mandou lá em Padã-Arã buscar na sua parentela uma esposa. E assim também agora Isaque faz a mesma coisa com seu filho. E isso foi um gesto que demonstrou cuidado e orientação dada a Jacó na escolha da sua futura esposa,
porque não podia ser qualquer uma, tinha que ser da sua parentela. Isso nós podemos ir lá ver em Gênesis 28. E Jacó, então, em sua jornada final, que ficava mais ou menos 500 quilômetros onde eles estavam, chegou a Padã-Herã, e ali encontrou junto ao poço, né, umas pastoras pastoreando, dando água para os rebanhos. E ele chegou lá e indagou. Aquelas jovens, né, se conheciam Labão. E eles disseram, sim, nós conhecemos. E aí levou, então, Jacó à casa de seu pai, porque Labão era pai daquelas jovens. E a formação da família Jacó, então, deu-se de uma forma muito singular. No relacionamento de Jacó com aquela família, morando ali com eles, passou a amar Raquel, que era filha de Labão, né? E então amava tanto a Raquel, Jacó, que ele fez uma proposta para o sogro, trabalhar 7 anos, né, por amor à sua filha. Era uma espécie de dote a ser pago em prestação de serviço, o que foi aceito. Porém, depois, no fim de 7 anos, quando Jacó reclamou a sua amada, o sogro, contudo, enganou a Jacó, conduzindo à sua tenda sua filha primogênita, Lia, sob o argumento de que esse era o costume do local. E Jacó, então, casou-se com Lia, e uma semana depois também casou-se com Raquel, mas por mais 7 anos de trabalho para o sogro. Assim, as duas esposas, então, vieram para o casamento, trazendo as suas servas. Zilpa, né, era serva de Lia, e Bila era serva de Raquel, que vieram para o casamento também. E a Bíblia registra que Jacó amava mais Raquel do que a Lia. Diante do desprezo de Jacó por Lia, o Senhor fê-las fecunda, ao passo que Raquel era a esposa amada de Jacó, era estéril. E essa situação provocou ciúmes na bela Raquel, que tentou solucionar o problema. Porque, naquela época, a mulher era valorizada pela quantidade de filhos que ela tinha. Então, Lia era fecunda e Raquel não. Então, a solução de Raquel foi trazer a sua empregada para estar com Jacó e lhe dar filhos, que seria seu. E aí Lia, então, também não vê essa situação, também trouxe Lia mais tarde e ofereceu a Jacó também, sua criada Zilpa. Amados, diante dessa situação toda, nós vemos a família de Jacó, que pode ser detalhada da seguinte maneira. Os filhos de Lia foi Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulão e Diná, uma filha. Então eram 7. Mais as filhas da sua serva, 2, Gade e Aser. Então Lia estava com 9 filhos. E Raquel apenas 2, José e Benjamim, e depois de Bila, Dan e Naftali. 4. Então são 13 filhos na família de Jacó. A poligamia era comum naqueles tempos. E na família de Jacó, então, aí é um total de 13 filhos, sendo 12 filhos e uma filha. Agora imagine aí, meus queridos, um pai, 4 mães, 13 filhos de mães diferentes, juntos, ao mesmo tempo, vivendo como família. Com certeza absoluta, essa família enfrentou muitos problemas que não surpreende a ninguém. Essa é um fato na família de Jacó. Então, quais as falhas que encontramos nesta família que podem ser evitadas hoje? A família é ameaçada quando desrespeita o modelo bíblico de casamento. A família de Jacó começou com um engano. Diante do amor que ele tinha por Raquel, Jacó propôs ao seu sogro trabalhar, né, pela mão de sua filha. O acordo foi feito, mas não foi cumprido pelo seu sogro. E na noite de núpcias foi dada a Jacó, sem que ele percebesse, Lia, filha mais velha. Depois de uma semana, Jacó casou-se com sua amada, por mais 7 anos, Raquel.
E além das duas, vieram também Zilpa e Lia, né? Zilpa, Lia, Bila e a Raquel, 4. Então, essas duas mais tarde também desempenharam na vida de Jacó, o papel de esposa. E é um fato, queridos, a poligamia, portanto, foi efetivada desde o início do casamento de Jacó. Embora o projeto divino para a família, desde o início, seja monogâmico, quer dizer, um só cônjuge, a poligamia tornou-se prática comum nas sociedades mais antigas. Passou a ser prática comum também entre o povo de Israel, chegando a ser regulamentada por Moisés, lá em Deuteronômio 21. Nosso Senhor Jesus Cristo ressaltou o ideal, né, original no casamento como a monogamia, e sendo acompanhado também por o apóstolo Paulo. Jesus falou em Mateus, e o apóstolo Paulo falou lá em Coríntios, Efésios e Timóteo. E lá em Mateus 19, o texto de Mateus 19, Jesus, vemos que os fariseus vieram a interrogar Jesus sobre a questão do divórcio. E perguntaram se o homem podia repudiar a mulher por qualquer motivo. Eles vieram interrogar Jesus baseado na lei de Moisés, dizendo, olha, Moisés mandou dar carta de divórcio. Ao que Jesus respondeu, Moisés não mandou dar carta de divórcio, Moisés permitiu dar carta de divórcio, regulamentou a situação diante da bagunça que estava acontecendo, por causa da dureza do coração do homem. E isto é um fato, queridos, ainda. O divórcio continua acontecendo ainda hoje na nossa sociedade, né? Por causa da dureza do coração do homem. Em não querer sentar, conversar, tratar o erro, perdoar e continuar a vida. Mas Jesus, diz o texto, ao concluir a sua palavra, Jesus diz assim, ó, mas não foi assim desde o começo. Jesus, para falar do casamento, foi aquém da lei, foi ao princípio, quando Deus disse lá em Gênesis 2:24, portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e tornando-se os dois uma só carne. O casamento estabelecido por Deus, no princípio, é um homem, uma mulher, até que a morte os separe. E Deus não mudou o seu propósito ainda hoje. O fato é que aquela situação começou a ameaçar a família de Jacó. Surgiu uma competição que era a coisa mais natural que poderia acontecer, uma competição de ciúmes entre as duas esposas, levando-os a oferecer suas criadas como esposa de Jacó. Os nomes dos filhos que foram nascendo refletem o sentimento, né, as esperanças na ocasião do nascimento. E é possível também perceber, né, o espírito nocivo da disputa que haviam, né, e que ameaçava a família de Jacó. Assim, queridos, aprendemos que a família, né, é ameaçada quando o ciúmes impera na família. O ciúme sempre rondou a família de Jacó. Existia ciúmes entre Lia e Raquel e, como consequência, também passou a existir ciúmes no relacionamento entre os filhos. O dicionário define os ciúmes como um sentimento doloroso, exigência de um amor inquieto, o desejo de uma pessoa amada, a suspeita ou a certeza da sua infidelidade. Define como também uma emulação, competição, rivalidade, a despeito invejoso, inveja. E tudo isso estava presente e acontecendo na família de Jacó. E esse sentimento, amados, doloroso, pode transformar-se rapidamente em ódio no relacionamento. Foi o ciúmes que levou, né, os irmãos de José a vendê-lo como escravo. O favoritismo do indivíduo de Jacó, né, dando preferência para José, dando uma túnica para José, José contando aos irmãos que os irmãos iam se dobrar diante deles, né? Isso
fez brotar um ciúmes e inveja entre os irmãos a ponto de querer matar José e vendê-lo como escravo. Isso amados, acontece em inúmeras famílias. Hoje estão vivendo sob o domínio de ciúmes e da inveja. E, infelizmente, os ciúmes e, por consequência, o ódio têm desestabilizado o relacionamento de muitas famílias hoje que nós vemos na nossa sociedade. Precisamos lembrar, queridos, que o ciúmes é descrito na Bíblia, né, como a obra da carne. Todas as obras da carne atuam contra a estabilidade da família. Sendo assim, amados, a família cristã precisa estar sempre alerta, não permitindo a ação devastadora dos ciúmes no ambiente familiar. Como afirma Paulo, o amor não arde em ciúmes. Onde o amor permeia ali, não há lugar para ciúmes. Porque o amor é a essência de Deus, Deus é amor. E o amor dele gera amor em nós. E se nós vivemos nesse sentido, em relacionamento com Deus e nossos queridos, não haverá ciúmes. Mas quero também dizer aos amados, dizer a todos que as famílias sob ameaças, elas podem ser abençoada por Deus. Apesar do desconforto provocado pela poligamia, apesar dos ciúmes e da inveja que tumultuaram a harmonia da família, apesar de um ambiente conturbado envolvendo estupro, assassinato na família de Jacó, a família de Jacó desfrutou das bênçãos de Deus também. Do mesmo modo, as famílias de hoje, tão ameaçadas e até mesmo destruídas, podem vir a ser ricamente abençoadas por Deus. A bênção do Senhor, né, em meio aos desajustes verificados na família de Jacó, foi assegurada por algumas razões fortes. Primeira razão que eu quero citar, a primeira razão que foi abençoado é que, apesar de tudo, havia amor naquela família. Uma família sem alicerce do amor não se sustenta. O apóstolo Paulo diz que o amor é capaz de suportar as piores adversidades, porque o amor vem de Deus para nossas vidas. A segunda razão que eu quero aqui registrar é que Jacó nunca abandonou o seu compromisso com Deus. Em todo o tempo, Jacó estava com o coração voltado para Deus, ouvindo Deus na sua vida. E a terceira razão tem a ver com a visão clara que Jacó tinha da bênção de Deus para a sua vida. E ele tratou de compartilhar a bênção com toda a família. E é fato, queridos, apesar de toda a família ser desestruturada, né? Jacó nunca abandonou a sua família. No final da vida, depois das tempestades, que as tempestades passaram, Jacó fez questão de abençoar nominalmente a cada um dos seus filhos. E de tudo, queridos, que vimos, né? Vimos e falamos sobre a família Jacó, podemos afirmar que mesmo uma família desestruturada e cheia de problemas, ela pode experimentar a bênção de nosso Deus. Porque Deus trabalha com famílias reais, transformando pensamentos, sentimentos e comportamentos. Concluindo esta palavra, eu vejo que, antigamente, os filhos pediam bênção aos pais para que os abençoassem. Eu faço uma pergunta: por que cessou esse costume? Que nós, queridos, inspirado pelo exemplo de Jacó, nós precisamos resgatar o antigo costume
de abençoar, né? Pais abençoarem os seus filhos. Faça isso, querido. Abençoe seu filho ao deitar, ao levantar, ao ir na escola, ao sair de casa, ao voltar de casa. Seja uma bênção para os seus filhos e para a sua família. Amém.